Oi, gente! Ao assistir esses ensinos, curta, inscreva-se e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses ensinos. Aleluia. Valeu, queridos. Então, toda a glória a Jesus, para sempre. O Senhor colocou muito forte isso no meu coração, porque o Senhor quer que as pessoas tenham comunhão umas com as outras. E é muito gostoso esse momento, né? Então, a gente já adorou bastante a Deus, e esse break é ótimo, faz bem. E a gente, agora, nós vamos aproveitar mais esse momento da palavra. Então, o Senhor quer que a igreja sempre tenha esses momentos. É muito importante para que a gente, quebre as barreiras. Porque às vezes a gente tem medo das pessoas ou medo de coisas que estão dentro da gente. Então, fica difícil o relacionamento. Tá? Então, Deus não quer isso. Para a gente ter um bom relacionamento com a palavra, a gente precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. É por aí. Né? Então, o mundo não ensina isso. E o Senhor faz essas surpresas. É muito gostoso isso. Né? A gente poder oferecer isso para que nós todos tenhamos essa comunhão. Porque nós somos importantes. É família. É família. Né? Quando você vai reunir com a família, sempre tem alguma coisa para comer. Não tem não, gente? Porque não fica só no papo, né? Não dá, bate-papo. Tem que ter alguma coisinha, um café, enfim. Mas, gente, isso é importante. Então, a gente louva a Deus por isso. Tá? Então, o que Deus colocou muito forte no meu coração, novamente, é sobre a preocupação. A preocupação, gente, é algo de uma fraqueza espiritual. Toda vez que a gente está preocupado com alguma coisa, nós estamos fora do reino de Deus. Procedendo fora do reino de Deus. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com o que pensamos, o que fazemos. Por quê? O objetivo é andar no reino de Deus. Jesus veio implantar o reino de Deus aqui na terra, para aqueles que o aceitaram. Então, nós não podemos estar no reino de Deus e pensando como o mundo. Então, nós não estamos operando dentro do reino, entende? Já caímos fora, embora nós aceitamos a salvação. Então, o Senhor coloca o seguinte, através da palavra de Deus, que quando nós estamos preocupados, nós estamos operando fora do reino de Deus. Porque nós largamos de confiar no Senhor. Então, é fácil, de repente, a gente começar a se preocupar. E a preocupação ela é gerada dentro de um medo. O medo vem e você começa a se preocupar. Então, isso tudo é também falta de crescimento espiritual. Porque confiar em Deus é fruto do crescimento espiritual. Tá? Então, preocupação é não estar crescendo espiritualmente, não estar buscando esse crescimento. Porque nós sabemos muito bem ficar preocupado, né? Por nada, gente. Até se vai chover. Até isso, sabe? Por qualquer bobagem, coisas mínimas, a gente fica preocupado. Entende? Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes ficam preocupadas se fosse fazer uma coisa dessa. Tipo, trazer um cafezinho, um negócio, já é capaz de nem dormir à noite. Porque tem que ter o cafezinho, não sabe? Vocês entendem? Então, Deus não quer que nós tenhamos preocupação com nada, porque vem do medo. E o medo a gente sabe que é um diabo que está operando. E o diabo é um ser decaído, derrotado. Jesus já derrotou o diabo à vista de todos, do mundo inteiro. Então, ele nos deu essa vitória. Por isso que nós temos que crescer espiritualmente para ficarmos livres deste medo e desta ansiedade, dessa preocupação. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, primeiramente, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse clássico versículo que nós sabemos, muitas pessoas confessam, falam esse versículo, mas precisa ver se não está andando na preocupação. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Às vezes a pessoa não está nem verbalizando, mas ela está vivendo aquela preocupação. Ok, queridos? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que está passando dentro do nosso coração. Veja então o versículo 7 de 2 Timóteo. Olha só. Porque Deus não nos tem dado
um espírito de preocupação. Porque covardia é isso. Se eu estou preocupado, eu estou covarde. Vocês estão me acompanhando? Se eu estou com medo, é essa aí. Então, a preocupação e atenção, que a nossa mente natural, ela só faz isso, se preocupar. Ela carrega esse medo dentro dela. E o medo faz a preocupação. Traz. Então, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, ou de preocupação, ou de ansiedade, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, nós já podemos ver lá em 1 João capítulo 4, vê lá rapidinho. 1 João capítulo 4, versículo 18, aliás, ele diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, como eu disse, nós ficamos enfraquecidos através do ataque do diabo se a gente ficar com preocupação e medo. Tá? Então, por isso que nós precisamos ficar cheios da palavra de Deus, lendo a Bíblia, adorando o Senhor, orando em línguas, para que o nosso espírito fique forte e não deixe que a nossa alma nos lidere com esta preocupação, com este medo, com esse tormento. Tá certo? Porque tudo é razão para se preocupar. Até as crianças, de repente, começam a ficar preocupadas, porque o mundo faz isso. Então, as pessoas que nos rodeiam, a gente precisa tomar cuidado para não ser influenciado pelo medo das pessoas, tá? Que elas vão passando uma para as outras isso. Mas aqui a palavra de Deus é muito clara que o amor de Deus operando em nós lança fora o medo, porque você começa a receber essa presença de Deus com o poder dele. Então, o amor é isso. Nós andamos no amor ágape quando nós ficamos na presença de Deus. Então, ele vai passando esse amor para nós vamos crescendo nesse amor. Então, a gente não fica com medo. Quando você está com confiança, você está tranquilo e as coisas estão indo bem. Quando você começa a desconfiar, você enfraquece ou não. Tá certo? Então, é uma fraqueza a preocupação. Então, o diabo só opera nas áreas fracas nossas. Vocês estão lembrados disso? Tá? Então, se a área fraca é ter preocupação, ansiedade, então vai orar para você ficar forte nesta área, para você crescer espiritualmente, porque você não precisa ficar preocupado com nada. Nós não precisamos. E muito embora existe essa tendência, esse ataque, mas nós não podemos viver nisso, não devemos aceitar e sempre pôr fora esse espírito. Então, quando ele diz lá que ele nos deu um espírito de amor, é porque o amor lança fora o medo. Tá? Então, medo do quê? Nós temos que meditar na palavra de Deus para a gente ver as coisas que estão destruídas serem construídas. Eu estou olhando no prisma da construção, de que a palavra de Deus está construindo essa situação. Primeiro eu tenho que receber isso no espírito, para depois acontecer no natural. Né? Então, todo o sucesso, toda a bênção, toda a vitória, tudo o que nós precisamos. Tá? Então, é por aí. Essa preocupação é algo do diabo. É algo que nos enfraquece. A gente vai ficando na mão do diabo. E não pode. Medo do quê? Por isso que nós temos que ter força de Deus para enfrentar o diabo. E nós temos que enfrentar o diabo cara a cara. Nós não podemos ter medo do diabo. Nós não vamos encontrar com o diabo pessoalmente, mas é nas situações. Tem muita pessoa que nem olha na cara da outra, já viu isso? Por que que isso acontece? Porque está enfraquecido. Não está? Está enfraquecido em alguma área onde aquele medo, aquela preocupação está lá e foi causando algo ruim e as pessoas não conseguem nem se olhar. Por que que não enfrenta o diabo? Não é a pessoa, é um diabo que está operando dentro de si, certo? Que causa um mal-estar para que haja, então, a divisão. Então, uma preocupação de que não me aceita, de que me ofendeu, de que não está gostando do jeito que eu faço.
Gente, isso tudo é coisa do diabo. Não está gostando, não tem importância que não esteja gostando. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou sentindo nada contra quem está com esse sentimento. Então eu posso olhar firmemente nos olhos de cada um. Porque eu estou naquilo que Deus me deu. Então é isso que nós temos que fazer. Encarar sempre a situação. Com o coração, com o amor de Deus. Então veja lá, Neemias, o que Deus está falando aqui. Para nós, capítulo 8. Então, Neemias é logo depois ali de Esdras, depois de Crônicas, lá para trás, ok? Achou aí? Antes de Jó, Neemias, capítulo 8, versículo 10. Olha, os crentes conhecem bem essa palavra, mas quero saber se está vivendo isso. Tá certo? Nós vivemos esta palavra quando nós praticamos o que nós fizemos hoje de manhã aqui. Uma das práticas da oração, que é adorar a Deus, né? Então veja, capítulo 8, versículo 10, Deus diz: Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado, é santo, ao nosso Senhor. Portanto, não vos preocupeis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é para andar preocupado. Triste é preocupado, é a mesma coisa. Não tenha medo, não ande preocupado, Deus está falando, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, o Senhor santificando o nosso coração, nós vamos ter a força dele. Nós não temos que temer ninguém. Ninguém. Porque às vezes se a gente não perdoa, a gente fica constrangido e não quer nem chegar perto da pessoa. Pensa a verdade. De repente fica uma culpa, fica um peso, fica uma coisa ruim, não é mesmo? Isso não pode ficar dentro de nós, porque isso é diabo. E esse diabo é veneno que vai destruindo a nossa vida. Pode destruir outros relacionamentos, pode destruir a parte financeira, profissional, saúde, trazendo doença, dando depressão, enfim, é uma bagunça só na vida. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, sabe? Da gente querer se isolar e se esquivar, tá? Então, muito cuidado com essa tal de preocupação, que também é isso daí, que gera esse medo das pessoas. Não podemos ter isso. Ninguém é mais e ninguém é menos. Quando você está adorando a Deus, você vai se enchendo deste amor. Se enchendo no sentido de que você, na presença dele, você recebe esse amor que está nessa natureza do teu espírito. Aquilo começa a crescer. E você começa a amar. A sua alma, ela começa a se submeter a esse amor. Para que ela não ande no amor natural e destrua a vida. Então você vai sendo uma pessoa corajosa. A pessoa que anda no amor de Deus é uma pessoa corajosa. Porque anda na presença de Deus. Isso é muito importante. Então, quando o Senhor diz aqui que a alegria do Senhor é a vossa força, isso é um princípio espiritual. Isso é um princípio espiritual. Tá? Faz parte do alicerce, né, que fica estruturado na rocha. Então, é um princípio que sustenta a nossa vida. Esta alegria. Essa alegria, gente, é diferente de felicidade. Ai, que delícia que foi tomar um chocolate e tal. A gente agradou a nossa alma, ok? Foi uma delícia, esse momento é muito importante. Isso daí. Mas não é esta alegria que nos sustenta. Esta felicidade. Ou de quando alguma coisa boa aconteceu. É o poder de Deus. Essa alegria é o poder de Deus. Que fez com que Jesus fosse para a cruz e morresse. É esta alegria de estar fazendo aquilo que Deus quer e que é além de qualquer sofrimento. É sobrenatural. Não tem medida isso. Sabe? E não dá para explicar no âmbito natural, porque não tem explicação. Porque o âmbito natural não faz isso. Né? Fazer alguma coisa que é para o benefício de outra. Por isso que para servir a Deus, no seu chamado, nós temos que estar com esta alegria de Deus, sendo a nossa força, porque nós só vamos servir pessoas. Porque servir a Deus é servir pessoas. E tá muito equívoco isso
né, no corpo de Cristo. As pessoas pensam que servir a Deus é ter um lugar de poder sobre as pessoas, como se fosse algo político, que não é. É espiritual. Então, Jesus só nos serviu espiritualmente, com o poder e o amor de Deus. É isso que é servir a Deus no reino. Tá? Então, nós precisamos desta alegria do Senhor, que é a nossa força. Não é uma alegria de você estar contente porque aconteceu um negócio bom. É a alegria que nós adquirimos através de um momento deste de adoração. Ou quando estamos orando em línguas, ou quando estamos lendo a palavra, enfim, praticando os princípios da oração, a meditação. Tá? E isso traz crescimento espiritual. Atenção! Só quem não fica preocupado ou que anda nesta alegria são as pessoas que estão crescendo espiritualmente. Não se tem esta alegria e a confiança em Deus sem estar crescendo espiritualmente. Porque não é natural, não é da mente natural, é do espírito. Então, ninguém tem confiança em Deus e nem está livre de preocupação se está fraquinho espiritualmente. Se não tem a sua comunhão com Deus verdadeira. Então, qualquer situação que venha, já a preocupação vai direto. E Deus diz que é para nós lançarmos para Ele toda a preocupação. Deus quer que você esteja com o seu coração tranquilo agora, com paz total, como Ele está, como Ele é. É isso que Deus quer. Não é para estar nada apertado, nada preocupando, nada incomodando. Nada. Quando está assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos aproximar de Deus. Nós temos que entrar na presença dEle para que essa situação saia e a paz reine. Então, há uma ligação tremenda entre, uma conexão verdadeira mesmo, entre esta a alegria de Deus com a confiança e a paz. Tá? A confiança em Deus e a paz, elas andam juntas. Porque elas vêm do amor de Deus, onde não tem medo. Por isso que é importante adorar a Deus. Você vai ficando uma pessoa forte espiritualmente. E é isso que Deus quer. Você vai sabendo lidar com as pessoas em qualquer situação. Mesmo que elas façam o mal para você, você não vai ser machucado. É vantagem ou não? Porque isso é lógico que o diabo vai achar pessoas para fazer isso. Mas nós não podemos ficar machucados com o mal de ninguém. É daí que nós recebemos toda uma estrutura de vida, onde é pôr a vida na rocha, onde o diabo não pode destruir as nossas vidas. Em absoluto, ele não pode fazer isso. Então, vamos ver Salmo 21. Tá? Nós vamos ver esse Salmo 21. É a mesma mensagem, mas num outro prisma que ele coloca aqui. Salmo 21, versículo 1. É a mesma mensagem que lemos aqui em Neemias 10, versículo 8. Então, Salmo 21, capítulo 1. Salmo 21, versículo 1. Ou seja, Salmo 21, versículo 1. Diz assim: Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Então, esta alegria que o Senhor nos dá, que o rei se alegra, somos nós, né? Porque nós somos sacerdotes e reis de Jesus. Então, esta alegria que o rei tem, que nós temos, só é adquirida na presença de Deus. Você tem plena condição de ter isso dentro de você. Total condição. Esta alegria é força para a sua vida. Esta alegria faz com que você creia no que Deus diz. Então, este é o que fez com Jesus. Esta alegria é que fez Jesus ir para a cruz. Então, é isso que nós temos que entender, que esta alegria que está dentro de nós, ligada com a paz, que é do amor. Quem não é crescido espiritualmente nunca vai fazer isso. Tá? Então, na tua força, Senhor, o rei se alegra. Então, na tua força é na presença dele, que nós vamos ter toda esta alegria. Então, conexão direta entre esta alegria e a paz, que age no nosso crer.
Por isso que tem incredulidade. Porque está faltando estar na presença de Deus. Quanto mais você fica na presença de Deus, mais tranquilo você é. Não é aquela pessoa que aparenta tranquilidade. Não é isso. Não é isso, porque tem muita gente que é devagar, né? Assim, até na expressão, até no jeito de falar. Não é isso que Deus está falando. Isso é o jeito da pessoa. Mas isso não quer dizer que ela esteja com paz e sem preocupação. Ah? Então, quando nós estamos com paz e sem preocupação, isso daí está afetando no nosso modo de crer, que é o que Deus espera que nós tenhamos. Então, veja Tiago agora, para encerrar capítulo 1. Tá valendo? Não é horrível ficar preocupado, gente? Aquilo, gente, azeda o estômago, dá uma azia horrorosa. O fígado fica péssimo, dá dor de cabeça. Gente, começa a doer as costas. Nossa, o pulmão parece que vai faltar respiração. Aí passa para a cabeça, vai estourar. Enxaqueca, não passa. Então, gente, preocupação, coisa do diabo. Não é coisa boa. De jeito nenhum. E é isso que Deus não quer para nós. Então, quando nós estamos confiando em Deus, sem preocupação, o nosso físico fica calmo também. Porque a alma não tem como pôr pressão no nosso corpo. Dorme direito à noite, deita e dorme. Não está preocupado com nada. Está passando bem. E quando nós estamos assim, nós sabemos esperar em Deus. Nós não queremos, sabe, pôr a carroça na frente dos bois, né? A gente sabe esperar, está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Está na ordem de Deus. Tá? Por isso que as pessoas que não esperam em Deus, e o próprio Provérbios diz, a palavra diz em Provérbios, que não é para a gente se precipitar em fazer coisas, porque vai se dar mal. Nós vamos nos dar mal. Então, saber esperar é dentro de uma condição de confiança em Deus. Então, veja o estrago que a preocupação faz. Né, gente? Querer fazer as coisas, sabe? Pôr os pés pelas mãos e assim vai. Não pode. Agora, veja aqui. Tiago 1, versículo 2. Capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Então, gente, se nós temos acesso a esta alegria, porque ele está falando várias vezes, nós viríamos em muitas passagens, mas não há tempo, só vamos parar por aqui. Mas nós já vimos Deus falando que existe uma alegria que é dele para nós, que é força. Então existe acesso. Como que eu vou ter acesso? Através da oração. Você não vai ter esta alegria que é de Deus de qualquer outra maneira, servindo no reino, não é. Não é. O servir no reino é subsequência. Ok? Porque eu sirvo no reino porque eu tenho este momento a sós com Deus. Porque eu entro na presença dele e ele me delegou coisas para fazer. É diferente. Alguém ora e diz, Deus está dizendo que você tem um chamado disso e daquilo. Não é para você já pegar a tua mala e fazer aquilo. Nunca. Você nem está pronto. Não inventa. Ou então começou devagarzinho, você já acha o poderoso, já faz tudo com a tua força, com a tua ideia, sabe? Porque a ideia vai indo longe. A ideia natural não é isso. Então, o Senhor está dizendo que nós temos acesso a essa alegria através da oração. Não é de estar fazendo obras. Tá? Porque a pessoa que faz muita obra, ela nem percebe que ela está preocupada. E começa a ficar estressada e doente. E é infeliz. É uma pessoa infeliz. Quem só faz obra não é feliz, porque só faz feliz Jesus. Quando nós entramos na presença dele. Agora, vocês imaginem só o seguinte. O diabo, porque como ele diz aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Nós já sabemos que não é Deus que manda a provação, né? Mas é porque está escrito que Deus me provou. Gente, isso aí é outra história. Não tira versículo do contexto que não é nada disso. Deus provou na seguinte maneira, a provação veio e Deus viu se eu fiquei na palavra. Se eu fiquei na palavra, eu estou abençoado, é isso aí. Deus lá vai mandar agora uma desgraça para mim provar? Ele não tem desgraça.
Nunca vai ter. Nem pensa em desgraça. Então isso é obra do diabo. Estão acompanhando? Então imagina o diabo agora trazendo uma provação. Um teste, um ataque. E você passa este ataque com paz e alegria. O que você acha que você está fazendo com o diabo? Você está deixando ele louco, completamente enfurecido. Assim, desesperado, porque ele não está conseguindo acabar com você. Porque o fim desta história é o sucesso e a vitória. Porque esse é o fim que Jesus deu para as situações. Você não acha isso o máximo? Claro que é, meu bem. Então, mudar o foco da esperança, da visão do que está andando. Então, isso é vantajoso, nós termos esse momento a sós com Deus. Nós não devemos ser simplesmente crentes. Nós temos que ser filhos de Deus. Andar como tal, como filhos de Deus. Quem anda como filho de Deus, anda e senta na mesa com Ele. Tem comunhão com Ele a sós. Não fica na obra lá fora. E só ouvindo falar do que tem lá dentro. O filho mais velho. Nós temos que ser como o filho mais novo que se arrependeu, veio, ficou na comunhão com o pai e Deus fez lá todo um banquete. O pai fez um banquete para ele. Por isso que a palavra diz que o Senhor prepara para nós um banquete, uma mesa à vista dos nossos inimigos. Porque ali Ele nos protege. Então, este banquete é quando nós saímos das obras e entramos lá nos átrios do nosso Deus. E chegamos até o altar dele e recebemos dele o que ele tem para nos dar. Que é a força, que é a alegria, que é a paz. Então, atenção, não fique com o seu coração atribulado, porque isso não é de Deus. Você está completamente fora do reino de Deus e Deus não age fora do reino. Deus só age no reino. Então, aprende a andar no reino, aprende a ter a mente do reino que Jesus trouxe para nós. E então você vai estar coberto com esta proteção. E no dia da provação você vai ter a alegria. E essa alegria de esperar no Senhor te traz perseverança e você vai ver os frutos desta perseverança na sua vida. Valeu isso? Então não se preocupe. Atenção, preocupado com o quê? Quando durante o dia vier lançar uma preocupação, você tem que quebrar aquilo na hora. E veja que não é mentalmente que você quebra, é espiritualmente. Quanto mais você crescer espiritualmente, menos preocupado você vai estar. E isso afeta a sua vida para estabilizar as suas emoções, seus sentimentos, para você não ficar doente mentalmente. É daí que vem Alzheimer, esclerose, por causa da preocupação. É daí, os médicos não sabem nem... Eles falam, porque é muita preocupação, é muito isso. Eles chegam perto, mas não sabem dar a solução. Então, nós não podemos deixar que isso vá nos levando por um caminho errado. Nós temos que viver até o fim, com tantos de anos que Deus nos concede aqui, com saúde. É esse o certo. O oposto é o errado fora do reino. Valeu, queridos? Não fiquem preocupados com nada, porque isso não é de Deus. Amém? Aleluia. Então vale a pena nós estarmos orando mesmo. Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.